Alguém pode aplaudir o Senhor? Vamos, aplauda o Senhor. Batei palmas todos os povos. Entregai um cântico novo ao Senhor. Uau! Pode tomar o seu assento. Agradeço a galera aí. Fica aí, faz aquele. Uau! 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 Não existe relacionamento com a presença sem contemplação, cara. Quando a gente adora sem conhecê-lo, é vazio, é fardo, é pesado. Agora, quando nós adoramos aquilo que nós estamos vendo, cara, se torna prazeroso. A gente não quer mais nem ouvir a palavra, tá ligado? Isso não é tão bom, né? Mas quando a gente entende esse lugar de adoração, a gente só quer entregar, a gente não quer receber mais nada. Precisamos contemplar, queridos. Grave isso no teu espírito. A adoração é igual a contemplação. Davi não escrevia o que ele ouvia os outros falando de Deus. Os Salmos na Bíblia, não sei se você sabe, mas o livro de Salmos na Bíblia, Salmos não é um cara, tá, irmão? Quando eu conheci a Rafa, a pastora Rafa, ela achava que Salmos era um homem. O profeta Salmos que escreveu o livro de Salmos. Salmos não é um homem, gente. Ela está me assistindo agora, provavelmente, vai ficar de cara. Salmos é o inário de Israel. Quem aqui conhece a Bleia, sabe que existe a harpa cristã, né? Quem é mais pentecostal conhece a harpa, né? Tá ligado, né, Edson? A harpa cristã. O livro de Salmos é a harpa de Israel, gente. O livro de Salmos são canções. A gente lê, né, como fosse uma profecia, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Mas eles cantam isso, gente. Eles cantam, né, e salmodiam. Aquelas canções não foram escritas. Davi ouvindo alguém falar de Deus ia lá e escrevia, não. Davi contemplava, cara. Imagina que louco isso. Cada salmos daquele é uma revelação de um atributo de Deus. É a revelação de uma contemplação do Senhor. Ele viu algo em Deus e escreveu. Ele via outra coisa e escrevia. Então, quando você entra num ambiente de adoração, onde as pessoas estão louvando ao Senhor, feche seus olhos, se concentre, preste atenção no que o pessoal está cantando aqui, o que eles estão declarando, cara. Quando você prestar atenção assim, aí tu começa a imaginar, a tua mente não consegue imaginar, mas o teu espírito gera em ti uma revelação. Tu imagina alguém num trono muito grande, e glória fluindo daquele trono, e anjos adorando ao redor, e aí você fica aqui, ó. Daí você fica igual o Edson, irmão. Aí você se treme tudo, porque você começa a contemplar aquilo que está sendo adorado. Já não é mais uma música, cara. É contemplação, amém? A adoração é igual a contemplação. Glória a Deus. Quero convidar vocês para a imersão. Já chegou a apostila, ó, que massa. Vamos enlouquecer domingo, gurizada. Convidem os enfermos, convidem os doentes, convidem os ateus. Deus vai fazer algo. Quem crê aqui? Mano, quem vir pro culto domingo, vocês não venham para receber nada. Vocês vão passar o dia inteiro recebendo, ó, recebendo. De noite você só vai sair impondo as mãos assim. Alguns cadeirantes vão levantar das cadeiras de rodas, alguns surdos vão ouvir, alguns cegos vão enxergar. É difícil de crer, né, mano? Você vai ver. Ficou muito legal a apostila, parabéns. Pastor ali que fez pra nós, ficou muito massa. A camisetinha também, ficou jamais vista, ó. Ficou poderosa, né? Mas vamos lá, gente. Eu vou ler 2 textos, se puder projetar para mim aqui. Romanos capítulo 12. Você pode ficar sentado aí. Eu quero que você me empreste a sua atenção.
Romanos capítulo 12, versículo 1. Se você tem a sua Bíblia e sabe onde fica, abra. Se você não tem muita experiência em abri-la, você anota, risca em algum lugar aí e depois se abre. Amém? Olha para cá, gente. Romanos capítulo 12 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e esse é o vosso culto racional. Versículo 2: e não sedes conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Espírito Santo, que a gente possa entender essa verdade. Que não seja uma palestra, Senhor. Palestra não transforma ninguém. Palestra só enche linguiça, Deus. Como eu te disse, Espírito, estraga a minha organização. Se eu preparei algo humano e o Senhor quer destruir, derruba, Senhor, por terra. O Senhor tem liberdade a qualquer momento para curar as pessoas aqui dentro. Tu tem liberdade a qualquer momento para batizar com fogo. Tu tem liberdade para qualquer momento arrebatar alguém em espírito. O culto é teu, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, guia-nos na tua palavra. O Senhor é o agricultor. Ara a terra do coração dos teus filhos, Senhor, para que a semente que vai ser plantada gere frutos, Senhor. Gere frutos, Deus. Em nome de Jesus, anula toda a influência de Adão sobre a mente deles, para que eles possam absorver aquilo que nós vamos falar a respeito do reino essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos falar então de Romanos 12, o que Deus está clamando nos céus do chamado eterno, culto racional. Hoje eu vou dar uma viajada aqui. O pessoal já está ligado na mensagem já. O pastor já sabe, né, pastor? Já tem o código. Romanos 12 fala do culto racional. Amém? Só que para mim prestar um culto racional, o que a palavra racional significa? Racional vem de razão. Razão. Amém? Razão é isso aqui, é mente. É entender. Culto racional é um culto inteligente, é um culto lógico. É um culto que faz sentido. Amém? É quando você está fazendo algo e você entende o que você está fazendo. Glória a Deus ou não glória a Deus? Vocês são pentecostal, irmão. Culto racional é um culto inteligente, gurizada. Então, eu cultuo racionalmente quando eu entendo o que eu estou fazendo. Mas não tem como eu cultuar a Deus com a minha razão podre que eu herdei de Adão. Não tem como eu cultuar a Deus, ser um sacrifício vivo, com a mente podre que nós nascemos. Nós precisamos do versículo 2 de Romanos 12. E sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Se nós não tiver o entendimento renovado, não tem culto racional. Se nós não tiver a nossa mente transformada, não existe culto racional. Amém? Vamos dar uma viajada na Bíblia então. Eu gosto de viajar. Não sou pregador, irmão. Eu acho legal quando alguém pega e bota, né? Ponto 1, ponto 2, ponto 3, né? Vai andando uns pontos. Eu não consigo, cara. Eu gosto de trocar ideia. Eu gosto de ouvir vocês dizendo: não é isso, é isso. Uau! Lá na outra parte da Bíblia está escrito isso também. Eu gosto que vocês interajam, gente. Eu estava brincando lá com o Giovanni, com o pastor Pedro. Eu cheguei para eles, né? Eu vim de jeans. Eu falei assim: hoje eu vim de coach. Hoje eu vou chegar e eu vou dizer que você é o centro do evangelho, que tu é o ponto fraco de Deus. Aí o Giovanni disse: eu vou te jogar uma coisa daqui. Só vai cortar o microfone, né? Corta o microfone do pastor. Cara, eu não sou pregador, irmão. Acho legal, quem sabe assim, né? Tem gente que muda a voz e faz aquela estileira, né? Eu não consigo, gente. Eu gosto de trocar uma ideia, de viajar junto, assim. Se eu vejo que não tem ninguém viajando, eu volto para tentar carregar de novo. Em Gênesis, nós vamos ver na criação do homem, o primeiro Adão,
Quando Deus sopra e transfere o que estava dentro dele para dentro daquele boneco de barro e ele se torna um ser vivente, ele se torna uma alma vivente, a primeira coisa que aquele boneco vê é quem? Quem? Vamos, gente. Deus. Quem que Adão vê? Deus. Ele nem ouviu falar, Edson, ele já viu de cara assim. Ele abriu os olhos e viu o Senhor. Adão foi criado à imagem de Deus. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Abre aí para mim, você não precisa abrir na sua Bíblia, tá, gente? Tá vindo agora. Colossenses 1,15. Os irmãos da Bíblia aí, digital aí do Data Show, me joguem. Colossenses 1,15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. De quem que Paulo está falando aqui? Vamos lá, gurizada, de quem que Paulo está falando? Jesus! No versículo 14, no versículo 10 e diante, Paulo está dando alguns mistérios de quem era Jesus. E ele começa, ele é aquele que haveria de vir, ele é o primogênito, ele é o filho de Davi, ele começa a dar alguns códigos. E ele chega no 15 e diz, Jesus é a imagem do Deus invisível. Então o molde que nós fomos criados foi a partir de Cristo. Se há um molde para a criação do homem, esse molde é Jesus. Uau! Conforme a imagem do Deus invisível nós fomos criados. Uau! Imagina que doido isso, gente. O mesmo que Jesus fazia na terra, antes e depois da ressurreição, ele era terrível. As obras, ele voava, irmão, atravessava a parede, ele não comia por necessidade, depois com o corpo glorificado, ele comia por prazer. Imagina Adão andando no jardim e a macieira produzindo maçã para agradar Adão, porque Adão é a revelação de Deus, Adão é a imagem física do Senhor. Uau! Houve um avivamento nas Ilhas Fiji, alguns anos atrás. Sabe o que aconteceu nas Ilhas Fiji? A terra começou a produzir por si própria, ninguém plantava nada. A terra produzia porque a glória de Deus estava acontecendo naquelas aldeias. Imagina que doideira isso, eles plantavam, o pastor plantava e nada produzia. Mas de repente, quando a glória de Deus caiu e multidões de pessoas começaram a se arrepender dos seus pecados, a terra começou a produzir árvores frutíferas que antes não produziam, porque a criação olhou para aquele povo e disse, Deus está aqui. Não tem uma igreja evangélica aqui não, Deus está aqui. Adão era terrível, irmão. Ele era a revelação física de Deus. A revelação visível. E Deus, dia após dia, se encontrava com ele para discipular ele na viração do dia. Eu gosto tanto do culto de domingo aqui, que começa bem cedo, que de acordo com o horário bíblico, né? De acordo com a Bíblia, a viração do dia é às 6 horas da tarde. O pessoal começa o culto aqui 5 horas, já aquecendo. Quando dá 6 horas, o cara vai ministrar, Deus chega assim. Alguma coisa me atraiu. Eu vim encontrá-los. Por isso nossos cultos têm sido terríveis, porque Deus é o centro. Nós temos aqui no jardim, cara, pecador assim. Enquanto tem uns correndo para trás da moita na viração do dia, nós temos aqui pelado com os pecados para fora, dizendo, nós temos aqui. Independente se a gente pegou e comeu do fruto hoje, nós temos aqui, perdoa o nosso pecado. Conforme Adão ia ouvindo a voz de Deus, e ele ia recebendo a mente de Deus. A mentalidade de Deus é transferida conforme nós ouvimos a voz dele. Por isso que quando o evangelho verdadeiro é pregado numa igreja, as pessoas começam a se tornar Cristo na terra, porque elas são discipuladas por aquilo que elas estão ouvindo e vendo. Ouvindo e vendo. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Não é aponta o caminho, ó filho, vai por lá. Ensinar no caminho é isso aqui, é você caminhar dizendo, tá vendo o que eu estou fazendo? Faz igual aí. Vem fazendo. Porque o teu filho, irmão, ele não vai fazer o que tu manda. Ele vai fazer o que tu faz. Adão já lá no Éden,
Deus descia, e o relacionamento de Deus com Adão era o mesmo relacionamento com Jesus. O que Jesus dizia? Eu não faço nada novo, eu faço aquilo que eu vejo meu pai fazer. O pai não me manda fazer nada, eu vejo ele fazendo e faço igual. Cara, no nosso espírito está imprimido isso. A gente não faz aquilo que a gente está ouvindo as pessoas falar para nós fazer. Nós fazemos aquilo que nós vemos, cara. Nós vemos numa cultura caída. Deixa eu falar algo para você. Os nossos pais nos ensinaram errado quando eles falavam: faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Alguém conhece essa falácia? Faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Adão não quer assumir responsabilidades. Uau! Não, pai, eu fiz porque eu vi tu fazer. O Adão caído não assume responsabilidades. Nós fazemos aquilo que nós vemos as pessoas fazerem, cara. Por isso que todo mundo tem uma referência espiritual. Todo mundo olha para alguém e diz: cara, aquele cara lá, quero ser igual aquele cara lá. A gente tem referências, gente. A gente olha para alguém e começa a fazer o que a pessoa faz. Quando eu me converti, eu queria ser o Marco Feliciano. Eu ficava treinando as voadeirinhas, né? Porque tinha ele como referência no começo. Só que conforme você vai amadurecendo, você adere a uma identidade própria. Mas a gente precisa olhar para alguém, cara. Agora, se você olha para um mercenário e tem ele como referência, você vai se tornar um mercenário. Por mais que ele diga: não faça o que eu faço. Amém? Adão estava no jardim, Deus descia, fazia e falava: faz igual. Tá vendo? Fazia Adão. E Adão fazia. E isso começou a moldar um entendimento em Adão. A ponto, olha isso aqui que violento. Deus um dia chega, coloca Adão sentado ali no jardim, na pracinha. E a Bíblia diz que Deus faz os animais passarem diante de Adão, não para dar nomes aos animais, mas para ver qual nome ele daria. Você vai entender esse código aqui. Deus não colocou Adão ali para dizer: dá nome para os bichos agora. Deus colocou Adão e falou: aquele bicho lá, que nome você daria para ele? Aí Adão olha assim e diz assim: esse bicho tem uma cara de cavalo. Aí Deus fala: uau, eu já tinha dado esse nome para ele. E aquele lá tem uma cara de leão. Uau, o cara está pensando como eu. Deus transferiu a identidade criacional, porque quando Deus criou, Ele já tinha dado um nome para aquilo. Então Adão começa a falar todos os animais conforme Deus já havia criado, cara. Imagina que doido isso, porque a mentalidade dele já havia sido formada a partir de um discipulado do Espírito de Deus. Violento, cara. Só que um dia, Adão decide ouvir uma voz que não era a voz de Deus. Enquanto estava ouvindo só Deus, estava tudo bem, mano. Mas quando ele decidiu ouvir uma voz que não era a voz de Deus, um outro padrão de pensamento é transferido para o pensamento dele. Vamos falar de mentalidade hoje. Eva vai lá, a serpente chega e diz assim: por que você não come do fruto? E você vai ver que muita coisa que aconteceu no jardim foi irresponsabilidade de Adão. Porque Deus falou: no centro do jardim está a árvore da... A árvore da... Vamos, gurizada, vocês estão cansados? Vamos lá. Isso aí é facinho da vida. No centro do jardim está a árvore da... Para não ficar só nas minhas palavras, cara. Gênesis capítulo 2. Preciso transferir isso aqui para você. Nós precisamos entender isso aqui. Gênesis capítulo 2, versículo 7. 9. 2, 9. Gênesis 2, 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida, aonde que ela estava? Todo mundo pegou aqui? No meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal estava em algum lugar. Glória a Deus.
Agora você olha ali, Gênesis capítulo 3. Versículo 2. Gênesis 3, 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Versículo 3. Olha isso aqui. Mas do fruto da árvore que está... aonde? Espera aí. Vamos voltar aqui. A serpente falou: vocês podem comer de tudo as frutas? Ela disse: sim, pode. Mas do fruto da onde? Da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Só que Deus falou para Adão que a árvore que estava no meio era para comer, cara. Ele não falou com Eva, ele falou para Adão. Adão discipulou Eva errado, cara. Ela trocou as árvores. Ela tinha que comer da árvore da vida. A árvore que era para comer, ela não come. E Satanás faz ela comer da outra. Mas o lance que eu quero transferir para você aqui é que a proposta da serpente não foi: pare de adorar a Deus e me adore. Satanás não reivindicou a adoração para ele. Pare de adorar a Deus e me adore. O que Satanás disse? Se tu comer, tu não vai morrer. No capítulo 3 mesmo. Se tu comer, tu não vai morrer. Tu vai saber o que Deus sabe. Cara, olha só, não faz sentido nenhum, mano. O discipulado diário de Deus já estava transferindo a mentalidade de Deus para Adão e para Eva. Mas a proposta da serpente foi: vocês vão saber tudo o que Deus sabe. Logo não precisarão mais de Deus. Sabe o que é a proposta da queda? Seja Deus sobre você mesmo. Satanás não reivindica a adoração para ele: me adore agora. Ele diz assim: você pode ser Deus sobre você mesmo, você pode ser dono do seu próprio destino. Quando o cara era criança, pedia para ir num lugar, o pai dizia que não, e daí ele dizia: vou sim. E o que o pai dizia? Tu não te governa. Amém? Tu não te governa. O dia que tu tiver tua casa, teu trabalho, tu faça o que tu quer. Tu não te governa. Sabe qual é o anseio dessa criança? Se governar. Porque já está no DNA dela querer ser Deus sobre ela mesma. Uma das coisas que a queda trouxe para o nosso coração, gente, o coração do crente é aqui, ó, o coração do homem é aqui. Toda vez que a Bíblia fala o coração do homem é enganoso e procedem os maus caminhos, não está falando do músculo, ele está falando aqui, cara, da nossa mente. A nossa mente já está treinando nós: não se submete aos teus pais, eles são teus inimigos. Não te submete, cara, você tem que ser Deus sobre você mesmo. E o cara lá, criança, dizendo: não vejo a hora de ficar maior, de comprar meu carro, de ser grande. E daí depois, quando está trabalhando lá, o cara: era tão bom ser criança, era tão bom ser filho. Eu estou falando alguma mentira? Sabe o que Adão sentiu quando caiu? Como era bom ser filho, cara. Que saudade. Cadê o meu papai agora? Uau! Existe um anseio de o homem governar a própria vida, cara. E esse anseio foi gerado lá no Éden, quando Eva come do fruto. Ela passava todo dia pela dita árvore, cara, e ela nunca quis comer. Mas quando Satanás disse: você vai saber o que Deus sabe, a Bíblia diz que Eva olhou e disse: o fruto parece bom para comer mesmo. O fruto é agradável ao paladar. E ela come do fruto, vai lá dar para Adão. E sabe o que acontece aqui? A mentalidade do homem é trocada. Ele recebe uma mente caída, uma mente distorcida. E quando ele recebe uma mente distorcida, sua imagem é distorcida, cara. Adão era a imagem de Deus, amém? A imagem de Deus andando na terra. Ele andava e as árvores diziam: glória a Deus, aí vem o Senhor. E ele não estava nem aí, estava passando ali, né? Ele revelava a glória de Deus no corpo físico dele. Isso aqui é muito forte, gente. Eu não vou entrar muito aqui. Mas Paulo diz que quando Adão cai, ele se torna inimigo de Deus.
Adão cai, ele se torna o quê? Eu quero que você fale para você aqui, ó, gravar na tua mente. Adão se tornou inimigo de Deus. A palavra inimigo no hebraico é Satã. A palavra inimigo no hebraico é Satã. Gênesis 3,18 diz que a terra começa a produzir erva daninha e espinho, o que ela antes não produzia. Presta atenção aqui, gente. Adão está descendo do Éden rumo à terra, quando Deus falou assim, não podemos mais conviver juntos, vai embora. Quando ele está descendo para a terra, a Bíblia diz que a terra começa a produzir erva daninha e espinho, o que ela antes não produzia, porque aquele que era a imagem de Deus agora se tornou a imagem de Satã, o inimigo de Deus. E a criação se revolta contra o homem, cara. Veja um leão atacando uma presa, ele ataca a presa, dá só uma no gogó aqui, matou, come a carne e vai embora, mano. Agora quando o leão ataca um ser humano, ele estraçalha o cara. Ele esquarteja. Porque o interesse dele não é se alimentar, é destruir o inimigo de Deus. Os furacões, cara, toda catástrofe natural está relacionada à ira da criação. Houve um homem no século XVIII chamado Jonathan Edwards, um avivalista pesado. E ele pregava o seguinte, que se Deus não repreendesse a terra, presta atenção nisso aqui, se Deus em sua misericórdia não repreendesse a terra, a criação, o chão se abriria e nos engoliria agora mesmo. Porque a terra não suporta mais a gente pecando sobre ela, cara. O inimigo de Deus governando ela. Tem alguém comigo? A nossa mentalidade molda a nossa imagem revelada. Agora ele é a imagem de Satã, cara. Vai embora. Uau. Na queda, eu vou correr aqui, eu preciso transferir esse entendimento. Meu Deus, gente. Quarta-feira, me boto pregar. Obrigado, Giovanni. Foi de Deus, mano. Vamos lá. Vamos lá, gente. Não deixa o sono te vencer, luta com ele. Joga água na cara. Bebe água, joga água na cara de novo. Dá uma corrida, levanta. Fica à vontade, mas não dorme. A mentalidade do homem caído acarretou algumas consequências. Existem 3 níveis de relacionamento. Gente, 3 níveis de relacionamento. Relacionamento entre o homem e Deus, relacionamento entre o homem e o homem e o próximo, e relacionamento entre o homem e a criação. A queda destruiu o relacionamento entre o homem e Deus, entre o homem e o seu semelhante, entre o homem e a criação. Foi tudo destruído. Porque ele decidiu ouvir uma voz que não era a voz de Deus. Porque ele decidiu seguir os passos de alguém que não era Deus. Imagina que louco Satanás dizendo, deixa eu te mostrar como é que eu fiz. Tá vendo? Faz igual. A voz que nós ouvimos nos discipula, cara. Adão, quando ele ouviu a voz de Satanás, ele viu Satanás se rebelando no céu, tá vendo? Faz igual. Eu tentei roubar o trono de Deus, seja Deus sobre você também, eu sou Deus sobre mim. Meu Deus, cara! Qual é a tua mentalidade essa noite? Será que você chegou aqui com essa mentalidade de governo? Eu sou dono da minha própria vida, eu sou dono do meu próprio destino, eu me governo, cara. Nós falamos muito sobre o evangelho do reino de Deus, mas o evangelho do reino de Deus é quando nós reivindicamos de volta o governo do Senhor. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Eu abro mão do meu governo, eu não quero mais ser Deus sobre mim. Venha o teu reino e me governe. Seja feita a tua vontade, eu não quero mais fazer a minha. Cansei, cara. Eu abandono para me submeter a ti, Senhor. Uau! Bíblia, gente, vamos lá, vamos mergulhar na Bíblia. Relacionamento entre o homem e Deus. Deus chega e fala, não podemos mais nos relacionar. Você se tornou meu inimigo.
vai embora. Tá indo Adão e Eva, os coitados indo embora. Aí Deus chama Eva, Eva, vem cá. E a serpente já ia largando de cantinho também, né? A serpente já ia, ó. Deus fala assim: da semente da mulher nascerá um, e eu vou estar nele e eu vou te pegar. Da semente da mulher vai nascer um, e eu vou estar dentro dele. Aí nós vamos trocar uma ideia. Pode ir, só vou te tirar as pernas para tu se arrastar, mas eu vou te pegar. Uau. Qual que é a profecia? Da semente da mulher. Não tem semente, cara, é o homem que tem a semente. Quem planta é o homem. É o homem que tem a semente que fecunda a terra no ventre da mulher. Aí Deus vai lá, tá lá a virgem. Deus entra dentro do útero da virgem, faz um bonequinho e... Você é a minha imagem. Eu vou estar dentro de ti. João, quando vai falar sobre Jesus no capítulo 1 do Evangelho de João, ele está apavorado, pastor. Ele está transtornado. Ele vai falar de Jesus, ele fala assim: no princípio ele era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E ele andou no meio de nós e ele era a luz também. E a luz, as trevas não aguentam as luzes. E ele veio para os seus e ele começa a viajar, mano, porque ele tá aterrorizado com o que os olhos dele viram. Aí Jesus está lá dormindo no barco, mano, trem de boa. Imagina aquele sono assim, com aquela chuvinha assim, ó, em cima das madeiras do barco, assim. Travesseiro assim, ó. De repente desce Pedro, Tiago, João e a gurizada. Acorda, Jesus, vai deixar nós morrer. Jesus acorda brabo, dizendo: até quando vou ter que suportar vocês? Não deixe o cara dormir. Jesus sobe na polpa do barco, mano. Presta atenção nessa aqui. Ele só olha assim e diz assim, ó: cala-te, mar. Cala-te, vento. Sabe o que acontece naquela hora? A criação, que estava querendo matar o inimigo de Deus, quando ela olha para a polpa do barco, ela diz: o Senhor voltou. E eles se submetem à voz do Senhor. Imagina, cara, isso aqui é muito poderoso, gente, profundo quando nós entendemos isso aqui. A criação olhou para Jesus, eles viram Jesus, eles sentiram a presença de Jesus, eles falaram: seja feita a tua vontade. E a Bíblia diz que houve bonança. E eles ficaram, e Jesus falou: homens de pouca fé, vocês não sabem que eu sou? Eu sou a imagem de Deus, a criação tem que me obedecer. A água vira pedra para Jesus caminhar, mano. Imagina que louco isso, gente. Você nunca parou para pensar isso aqui? Quando Jesus fala, quando ele toca naquele menino que está morto no esquife, e ele fala: acorda, menino. Quando ele bate assim, ó, quando ele cutuca o caixão, né? As células do corpo daquele garoto ouvem a voz, dizem: o Criador, sangue, vira água de novo, vira líquido, vamos que o Criador está mandando. De repente aquele guri senta no caixão, já estava morto. E na cultura judaica, se você for estudar, você vai ver que quando morria gente, eles metiam o perfume dentro, mirra e palha e um monte de coisa arada, e costuravam ali. Quando a voz de Jesus entra no corpo daquele guri, o perfume vira rim, cara. A palha vira pulmão. O Senhor voltou. Toda a terra olhava para Jesus e dizia: ele veio, ele voltou, cara. A revelação de Deus, Deus na terra está de volta. Uau! Nossa, vamos lá. Então, a queda quebrou o relacionamento com Deus, inimigo de Deus. Quebrou o relacionamento com o outro. Primeiro os filhos de Adão, já um mata o outro, porque eles se veem como inimigos. Você é meu inimigo, você é meu inimigo. Eles começam a se ver como inimigos. Por mais que eram irmão de sangue, conviviam junto. Se você não ensinar seus filhos direito, teus filhos se pegam dentro de casa e quase quebram tudo. Gente, isso não é malcriação. É DNA corrompido. Mentalidade adâmica. Teu filho não briga com o irmão dele de soco na cara porque ele é mal educado.
Isso, cara, psicóloga não resolve isso. Isso daí é redenção, é o batismo com o Espírito Santo, cara. É uma nova mentalidade que vai resolver isso. Alguém está entendendo? É uma mentira, gente? Cara, eu tinha 10 anos. Minha irmã tinha 9, me empurrou, eu grudei ela pelos cabelos, eu joguei a cabeça na parede. Eu não entendia, cara. Meu avô era pai de santo, me criava, me quebrou a pau. Na minha casa não bate mulher. Na hora eu bato, esse velho aí, não sei o quê. Mas daí hoje eu paro e penso, meu Deus, cara. A mente de Adão, de Caim, estava em mim. Gente, não é psicologia, isso é redenção, cara. É só Jesus que pode transferir um novo caráter para você, para os seus filhos. É você caminhar e dizer, tá vendo, filho? Ó, eu descobri um novo caminho. Faz igual o pai. Não é apontar o caminho, é ensinar no caminho, ó. Tá vendo? Faz igual aí, ó. Ensinar no caminho, cara. Quando Deus chega no jardim e fala, Adão, aonde tu tá? Adão fala, foi a mulher que tu me deu. Transfere a responsabilidade já. Covardão. Homem covarde, mano. Aqueles que têm a mentalidade do primeiro Adão são covardes, não assumem responsabilidade, está sempre passando por outra. Foi aquele lá. Aí o pastor tá aqui, ó, o pastor Jackson é afiado, né? Largando a lenha, daí tem o crente pá, né? Ele só vai jogando assim, é para aquele dali, ó, aquela é a irmã lá. Ó o irmão, ó. Isso é coisa pro Micael, já sei, ó. O João, ó o Edson, ó. Só jogando pros lados, né? Cara, isso é Adão, velho. Só transferindo responsabilidade, ó. Jogando pros outros. Mas tem o crente inchado, que ele fala, isso aqui eu tenho que melhorar, isso aqui também, isso aqui também, isso aqui também. Vai tomando tudo pra si. Visando um aperfeiçoamento. Eu preciso me parecer com Jesus, cara. Eu ainda sou muito mal. Pegou, né? Agora foi pentecostal, né, João? Crente a pai e crente inchada. Vai pegando pra si, gente. O relacionamento com a família daquele cara mudou. Porque, eu vou entrar rapidinho aqui nesse tema de família. Mas Adão, ele tinha algumas responsabilidades como homem. Para você, homem. Adão tinha responsabilidades como homem. De proteger a sua esposa e os seus filhos. Proteção. De prover para eles o que eles precisavam, provisão, e de dar destino para eles, profeta. O homem era provedor, protetor e profeta, dava destino, assumia a responsabilidade, estava ali, fui eu. Se o meu filho errou, a culpa não é dele, fui eu sou um mau pai. Adão era assim antes da queda, mas depois da queda, cara, Satanás alterou a imagem do homem. Aquele que era para ser o protetor, estupra crianças, cara. Você consegue entender como que um cara pega um bebê recém-nascido e estupra, velho? Isso não é coisa psicológica, isso é Adão na mente desse desgraçado, cara. Aquele que era para proteger, destrói. Aquele que era para prover, rouba. Ele está roubando. Aquele que era para dar destino é omisso, não assume responsabilidades, cara. Uau! Azar o teu, Adão. Fica brabo, azar o teu. Existem homens e mulheres aqui que querem aderir uma nova mentalidade para fazer um culto racional ao Senhor. Por que o homem bate numa mulher, cara? Adão. Aquele que é a imagem de Satã. Aquele que é a imagem e a revelação de Satanás, cara. Eu só estou dando a má notícia aqui. A minha mensagem é baseada em duas partes. Primeiro eu dou a má notícia e depois eu dou a boa. Para que quando eu falar a boa você queira. Opa! Eu quero! Porque, pastor, imagina comigo. Você tá aí de boa, eu chego com um remédio dizendo, cara, você precisa tomar esse remédio aqui. Porque senão tu vai morrer. Daí tu vai dizer, mano, eu tô doente. Pegue para ti. Ou tu vai pegar e vai dizer, ó, me deram ali para levar. A gente chega dizendo, Jesus te ama para todo mundo, ninguém... Tá. Eles pegam o remédio e dizem, ó, mais um. Sabe por que eles não recebem a boa notícia? Sabe por que eles não recebem o remédio? Porque eles não conhecem a má notícia. Agora, se tu tem um laudo médico dizendo que tu vai morrer, tu tá desesperado, só há um remédio no mundo que pode salvar a tua vida, e eu chegar e dizer, eu tenho.
Você vai agarrar, cara. Vai ser tudo para ti, tu vai pegar. É só meu. Por isso que Jesus fala que o reino do céu é semelhante a um homem que encontrou um tesouro no campo. E quando ele encontrou aquele tesouro, ele vendeu tudo que ele tinha, comprou aquele tesouro e ficou. Ele comprou aquele campo e ficou com o tesouro. É como um homem que pegava pérolas preciosas, cara. E um dia ele encontrou a pérola de grande valor, ele vendeu tudo que ele tinha e pegou aquela pérola e escondeu. Sabe o que é essa pérola? É a presença de Deus, cara. Aquele tesouro é a presença. E quando nós encontramos ele de fato, chora babaquia. Ah, meu Deus. Nós precisamos entender a má notícia, gente. A gente precisa falar mais de inferno, cara. Precisamos falar mais de lei, de condenação. Porque quando a gente chegar falando Jesus te ama, o cara vai dizer, mano, então eu quero amar ele também. Eu preciso corresponder a isso, eu não quero mais viver essa vida. Eu encontrei a pérola de grande valor. Meu Deus, gente. Uau. Uau. Vamos falar mais uma má notícia. Então os 3 níveis de relacionamento foram quebrados. E agora o que sobrou para ser quebrado? A adoração. Sabe o que é adoração? Eu falei agora aqui. É contemplação, é você ver e dizer, ó quão lindo tu é. Tu és o mais belo entre milhares e milhares. Você não está cantando na igreja ali dentro do prédio. Você já subiu de andar, você está olhando para Jesus dizendo, tu és o mais belo. Eu estou te vendo. Tu és o mais belo. Olha o nível, gente. Isso é adoração. Mas sabe o que acontece? Já vou correr aqui. A boa notícia vai ser bem rapidinho. Você vai corresponder a isso. Quando Eva come do fruto, Adão come do fruto, e eles decidem ser Deus sobre si mesmo, nasce a idolatria. A gente atribui idolatria à imagem da Maria, do São Jorge, do santo, um monte de coisa santarada, né? Eu cresci numa casa cheia de imagens. E era vela para tudo eles, mano. E daí as pessoas olham para eles, ó, idolatria. Tá errado? Não, mas não é a essência. Filipenses capítulo 2 diz assim: e o Deus do homem caído é o seu próprio ventre. Não é Maria, não é Satanás, nem demônio. O Deus do homem caído é o seu próprio. Vamos lá, gente, grita isso aí, padrão. O Deus do homem caído é o seu próprio. Meu Deus, cara. Sabe por que existem as imagens? Esse santo aqui é para casar, esse é para descasar, esse é para me dar dinheiro, esse é para tirar dinheiro daquele lá, esse aqui é para abrir caminho para mim, esse aqui é para fechar caminho daquele lá. Cada imagem está ali para fazer a minha vontade. Então não adianta eu ir na casa do cara, quebrar as imagens dele e não alterar a mente dele. Ele vai virar evangélico, porque evangélico tem bastante e não faz nada, porcaria nenhuma, cara. Vai virar evangélico, um bom evangélico, até dízimo vai dar. Só que toda vez que ele vir para o culto, ele vai dizer: eu não saio daqui sem ser abençoado. Se eu não for, eu vou para outra igreja. Porque ele não está vindo aqui cultuar a Deus, ele está vindo cultuar ele mesmo. Tomara que o louvor fale comigo, tomara que a palavra, tomara que venha um profeta, tomara que... Tudo que ele faz é visando o seu próprio... Ele tirou a imagem de gesso, mas a imagem dele está imprimida dentro dele ainda. Uau! Nós estamos entrando num lugar profundo aqui, cara. E eu não vou falar tudo que eu quero falar. Eu vou deixar um pouco para nós fazer uma imersão de escatologia. Amém? Deus do homem caído é o ventre dele. Eu fui para a igreja em troca de coisas, cara. Eu estou falando que eu vivi. Eu tenho certeza que não foi só eu aqui. Quando eu conheci a presença, eu chorei, uau. Só que eu nunca abandonei o ídolo que sou eu mesmo, cara. Então eu ia, levantava minhas mãos, já dizendo assim: eu quero um carro, um casamento bom, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro. Eu não servia, não oferecia nada. O homem caído, ele alterou a adoração, que era para Deus, ele trouxe para ele mesmo. Por isso que a gente vê que no Brasil, vamos fazer a lição de casa, né? Muitos louvores no nosso Brasil, na nossa terra,
falam com a gente e não falam com Deus. A gente vai, tomara que o louvor fale comigo. Cara, pensa num cara assim, desgraçado, já sai de casa. Briguei com a minha mulher, menti pro meu chefe, mas eu quero que Deus fale comigo. Aí ele chega num culto, a pessoa olha e fala assim: quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai se arrepender. Vai se arrepender, você vai passar de caminhonete dando tchau aqui, ó. É pesado, gente, mas é verdade, cara. E a gente chorava ainda. Eu tava lá na cadeira assim, o pior dos piores era eu naquela igreja. E a pessoa vinha e ela bota o número 2 pra mim, moço. E já vinha na reta e já pegava na minha mão assim. Eles vão ter que ver. Que vão ter que ver, cara? Tem que ver o quê? Graças a que a misericórdia de Deus vem sobre nós, mano. E ninguém vê nada. Porque o que eles vão ver pela vontade de Deus é a gente caído, mostrando a nossa porcaria, cara. Porcaria que nós somos. Adão quer canção pra ele, Adão quer palavra pra ele, quer tudo pra ele, cara. Ele trabalha só pra ele, tudo é pra ele. E eu fiz uma cerimônia de casamento esses dias atrás. Primeira cerimônia de casamento que eu fiz. E eu fui falar com as pessoas, e isso está impresso no meu espírito há algum tempo, sobre o Deus do homem caído, o Deus dessa era. E eu fiquei tipo, eu fazia um casamento, eu já fiquei profeta, mano. Eu comecei a pregar no casamento dos caras. Tinha um monte de gente que não era cristão assim, e eu comecei: não case para ser feliz, cara. Não seja o seu próprio Deus. Porque quem casa para ser feliz, o casamento quebra. Nós temos que casar para fazer alguém feliz. Tira um pouco a atenção do teu ventre. Se você casar para fazer alguém feliz, o casamento nunca acaba, cara. Porque se eu caso para ser feliz, a hora que a Rafa rachar, eu me frustro, não gosto mais dela, eu vou embora, mano. Agora quando eu caso para fazê-la feliz, se ela não fizer o que eu gosto, não importa. Eu morro por ela como Cristo morreu pela igreja, cara. Uau! A igreja não agrada muito Jesus, irmão. Para te falar, mas ele se entregou por ela e todos os dias está intercedendo lá do Pai, dizendo: deixa que eu vou dar um jeito. Não... Tudo foi alterado. Vamos para a boa notícia agora. E eu vou ler o meu último texto na Bíblia, últimos 2 textos, e eu vou correr aqui para nós ir embora. Até a meia-noite a gente está saindo aqui, gente. Rapidinho, é rapidinho. Apocalipse capítulo 13. Vamos para Apocalipse. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, vamos ler, estou tentando achar um bom aqui, um versículo pontual. Apocalipse capítulo 13. É tudo bom, cara, mas não quero ler todo o texto. Versículo 16. Apocalipse 13, 16. Vou ter que ler só isso aqui, senão nós vamos ler até o 16, tá louco? Vamos lá, gente, vamos dar só uma introduzida aqui em Apocalipse. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas... Até aí, tá ótimo. A marca da besta. Vamos falar um pouquinho sobre a marca da besta. Eu já quero deixar bem claro que não é a vacina. A vacina não é a marca da besta, gurizada. Não é o cartão da Visa. Abre em Deuteronômio capítulo 6, versículo 8. Vamos voltar aí. Vamos Bíblia, mano. Vamos de Bíblia. Deuteronômio 6, 8. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Em algumas traduções está bem declarado.
e atarás na tua mão, e atará também na testa. Se você vê um judeu ortodoxo, ele amarra na testa uma caixinha, no meio da testa. Quem aqui já viu? Eu já vi, gente. Eles têm uma caixinha no meio da testa. O que aquela caixinha representa? A lei de Deus. E os que usam a caixinha também usam uma braçadeira de couro, um negócio de couro no braço, que representa a lei de Deus. Nós vamos ver no livro de Deuteronômio, Paulo, diante da terra prometida, treinando o povo de Israel para entrar. Ó, vocês vão entrar na terra prometida. E no capítulo 6, um dia o pastor Jackson leu isso aqui. Ele estava instruindo, ele disse: gente, vocês vão encontrar ídolos lá, cara, vocês vão encontrar toda espécie de prostituição, de mal. Porém, agora ouçam o que eu digo para vocês e coloquem em prática. Presta atenção em mim. Ouça o que eu digo para vocês e coloquem em... Uau, tá todo mundo aqui. Aí ele começa a dizer: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Não adorará imagens. Ele começa a dar os mandamentos ali em Deuteronômio capítulo 6. E quando ele chega no versículo 8, ele diz... Não, e antes do 8 ele ainda diz assim: ensinarás os teus filhos caminhando, parando, deitando, levantando, meditando, meditando e praticando, praticando, meditando e praticando. Meditando e praticando, amém? Meditando e praticando, meditando e praticando. Aí depois ele diz: e agora se ata essa lei no braço, na mão, né? E na testa. Deixa eu dizer para você, o que Moisés estava fazendo ali? Porque o diabo gosta de imitar Deus, cara. O diabo, ele quer tentar ser Deus. Daí ele fica copiando, né? Fazendo umas cópias pirata. O que está lá em Apocalipse 13:16 é o que está em Deuteronômio capítulo 6, cara. Ele está falando de dois padrões. Em Apocalipse nós vamos ver dois tipos de gente: os da Jerusalém e os da Babilônia. Amém? Eu vou deixar só vocês com um gostinho, que nós vamos fazer uma imersão de escatologia. Jerusalém e Babilônia. A Bíblia diz em Apocalipse 14 que os eleitos são marcados na testa com o nome do Cordeiro. Não é para tatuar Jesus, cara. São marcados na testa com o nome do Cordeiro. Porém, aqueles que adoraram a besta são marcados na testa e na mão com a marca da besta. E ele fala: quem tem inteligência para calcular, que calcule. O número é 6666666. Não é 666, é mais, um monte de 6. Sabe o que é o número 6 na numerologia profética? O número do homem. Sabe quem são aqueles que têm a marca da besta na testa? São aqueles cujo Deus é o próprio ventre. Homem, 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 homem. Não tem a marca do Cordeiro. Vamos fazer uma numerologia, o 7, que é o número de Deus, o número da perfeição. Eles estão sempre neles. O homem cujo Deus é o próprio ventre. Romanos 2 diz assim, que no fim dos tempos Deus entregará os homens para seus próprios desejos, para suas próprias vontades. O juízo de Deus não é jogar as pessoas no inferno no fim dos tempos. O juízo de Deus é deixar as pessoas se governarem e entregará a eles para suas próprias vontades. Deus quer livrar nós de nós, irmão. Não é do capeta, cara. Deus quer te livrar de você mesmo. Glória a Deus ou não glória a Deus? A marca na testa fala de um padrão de pensamento. Meditarás de dia e de noite, levantando, deitando, caminhando, parando. Padrão de pensamento. Padrão de pensamento modela comportamento. Padrão de pensamento modela comportamento. Aquilo que tem como padrão na sua mente se torna o teu hábito. Aquilo que governa a sua mente se torna o teu hábito. Aquilo que governa a sua mente se torna o seu hábito. Padrão de pensamento modela comportamento. E comportamento autoriza intervenção espiritual. Porque Satanás não governa fisicamente as nações, ele governa por meio de nós. Por meio do homem. Satanás não pode se materializar e dizer: agora eu sou o rei do mundo.
Porque quando Jesus ressuscitou, ele chegou e disse: foi-me dado o poder. Ele não pode mais governar o mundo físico. Então Satanás tem que mudar de tática. Ele marca as pessoas com um padrão de pensamento caído e atua nas nações por meio de tais. Antes de Cristo nós ouvimos mitologias em todos os lugares. Homens, deuses que desciam e governavam as nações. A gente olha isso e diz: é só historinha, cara. Mas se você olhar com um olhar profético para a história, os caídos de fato governavam as nações fisicamente, cara. Você vai ver que toda mitologia tem os mesmos caras com nomes diferentes, porque de fato os demônios, os anjos caídos exerciam governo nas nações. Mas um dia Jesus foi pendurado no madeiro, e ele chega nas regiões celestiais e toma o governo da mão de Satanás, e diz assim: o que Adão te deu, eu te tomo de volta. O governo que Adão te deu sobre a terra, que eu dei para ele, eu tomo de volta, e a terra é minha agora. Uau! Você não pode mais entrar nela. Sabe o que nasce ali? Vocês já vão entender, já vão concluir, agora é de verdade. O apóstolo Pedro vai escrever a sua carta e ele diz assim: o espírito do anticristo já atua nos nossos dias, 2000 anos atrás. O Pai liberou o Espírito Santo para transformar o nosso caráter conforme o caráter do Pai. Amém? O Espírito Santo, ele não é para você falar em línguas e para você curar enfermos, é para te transformar em Jesus. Tá, gente? A oração em línguas é uma consequência, é o fogo, mas o principal objetivo do Espírito é transformar você à imagem de Jesus. O Pai envia o Espírito para nos transformar, nós não podemos. Deixa eu falar algo para você, bota a mão na tua barriga, irmão. Tem uns irmãos que tem uma pancinha, né? Eu tô com uma pancinha. Nós podemos ter fome por qualquer coisa menos Deus. Nós podemos ter fome por qualquer coisa no mundo menos a presença de Deus. Mas um dia Deus te viu usando drogas, bebendo, se prostituindo e mentindo, e Ele colocou uma fome em você. Esse cara aí vai ficar faminto por mim, eu quero me relacionar com ele. E de repente, do nada, você estava numa reunião, ou você estava na rua, ou você estava em qualquer lugar, e você ficou: eu preciso conhecê-lo. Meu Deus, cara. Eu não sei você, mas um dia eu saí de uma festa no Quinta Estação, sentei na frente do fórum e um cara parou para dar um tiro em mim. E eu fiquei tudo trêmulo e eu disse: se tu existe, me livra então. Né? Quem nunca intimou o Senhor, cara? Eu intimei, mano. Se tu existe, me livra então. E aquele cara saiu, esqueceu o tumulto do nada, foi algo muito louco. Vazou assim. E naquela hora, irmão, naquela hora, nasceu uma fome em mim, cara. Eu era desgraçado, eu odiava as pessoas, eu não queria relacionamento com ninguém, eu só queria ficar na minha. Mas uma fome nasceu em mim, Edson. E eu fui para o encontro com Deus e eu me encontrei com Ele, velho. Eu estou estragado pro mundo. A gente é estragado pro mundo. Então, você está aqui essa noite é porque... Posso pegar esse... Ei, não, tá valendo, tá bom. Glória a Deus. Se você está aqui essa noite, uma fome foi gerada em você, não é mérito seu. O desejo de buscar a Deus não é gerado em você, é gerado em Deus. Deus decidiu se relacionar com você e gerou uma fome em você e trouxe você. E agora Ele está no processo de te dar uma nova mentalidade. Então sabe o que Deus está fazendo essa noite? Está tirando o chip. Pesado, né? Porque tem muito crente que não fez nem a vacina, mas está chipado já. O padrão de pensamento dele é caído, ele é desgraçado, ele não ama Deus, cara. Ele não ama sua família, ele só pensa nele. Tá chipado, cara. Mas o Senhor nos trouxe aqui para tirar o chip de nós, para tirar a mentalidade caída de nós. E aí sim, cara, aí sim, nós poderemos prestar um culto racional ao Senhor. Porque de fato a nossa mente foi renovada. Se coloque de pé para parecer que está acabando. Vamos lá. Não, vai acabar mesmo.
Pessoal, se quiserem fazer um som aí. Pensa que está acabando, vai treinando aí teu corpo, ó, vai acabar. Eu quero orar com você. Uau! Uau! Gente, nós somos a geração Jerusalém e a geração Babilônia. É nos nossos dias que isso nasce. Ou você é cheio do espírito do anticristo, ou você é cheio do Espírito Santo. Não tem como você não ser cheio de ninguém. Ou você é cheio do espírito do anticristo, ou você é cheio do Espírito Santo. Jesus disse que a casa não permanece vazia. Você é cheio de quem hoje? Uau! Tem alguém aí que quer vir orar comigo? Vamos orar junto aqui, gente. Sai do seu lugar. Vamos orar junto. Vamos fazer uma cirurgia. Vamos fazer uma cirurgia. Eu vou descer aí também. Nós precisamos entender hoje que a nossa guerra não é primeiro com Satanás, é primeiro com a gente. A gente não pode aceitar que nós nos governamos, gente. Não podemos aceitar que nós nos governamos. Você que quer sair do seu lugar e orar com a gente, sai do seu lugar, cara. Vamos levantar um clamor, vamos adorar ao Senhor. Vamos pedir um novo coração, uma nova mentalidade, uma renovação de fato, para que nós possamos adorar o Senhor com oferta, gente, para que nós possamos adorar o Senhor com louvores, com palmas, com a nossa canção. Nós precisamos de uma nova mente. Aleluia. Nós precisamos de uma nova mente. Feche os seus olhos. Deixa fluir aí, gente. O louvor que vem, vocês fluem. Eu acredito que o Espírito vai dizer, vai liberar sobre vocês destino. Feche seus olhos, se solte, vamos? Se solte, se renda. Se renda. Há uma nova mentalidade para vocês. Você que ora em línguas, comece a orar em línguas agora, guerrear contra a mente caída. Jesus nos deu a oração em línguas como uma arma contra nós mesmos, porque aquele que ora em línguas edifica a si mesmo, destrona Adão. A imagem que existe de você dentro de você. Destrua o ídolo que tem a sua face. Destrua o ídolo que tem o seu nome. Sim. Nos governe, Senhor. Nós entregamos tudo, tudo, tudo.
espiritual é contra você mesmo.